De volta aqui no canal, gente, para falar sobre Grêmio, para trazer algumas informações importantes. Acabou de acontecer uma entrevista coletiva do Arthur e do Kahneman no CT do Grêmio antes do treinamento, na manhã dessa sexta-feira, e eu tenho alguns detalhes importantes aqui para compartilhar com vocês sobre o que foi dito por estes atletas. O Arthur falando da renovação dele com o Grêmio, da possibilidade de ele permanecer depois do meio do ano, quando acaba o contrato de empréstimo, da Juventus para o Grêmio, e também sobre o Kahneman, porque o Kahneman, que participou dessa entrevista, falou sobre a procura do São Lourenço, sobre essa possibilidade de ele sair. Ele não desmentiu a informação e eu tenho alguns detalhes de bastidores que eu colhi logo após a entrevista para passar aqui. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal. Se está chegando agora, se ainda não é inscrito, lembra ou fica sabendo, o canal voltou. Eu tô de volta por aqui, trazendo todos os dias, no mínimo, um vídeo de Grêmio e um vídeo de Internacional para te deixar muito bem informado, apurando informação, trazendo bastidores, negociações, tudo do Grêmio e do Internacional por aqui. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber aviso de quando os vídeos entrarem e deixa o like já para valorizar o conteúdo, para valorizar o trabalho por aqui. Valeu? Combinado? Nosso acordo é esse. Vamos lá? Vamos começar? Eu quero falar primeiro aqui sobre a situação do Kahneman. O Kahneman participou dessa entrevista coletiva hoje, que aconteceu na beira do campo de treino do Grêmio. Foi uma ação promovida pelo clube para ter dois jogadores importantes do elenco, e isso é muito salutar, falando antes da estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. A gente tem menos isso hoje em dia, Foi-se a época em que todos os dias tinha uma entrevista coletiva com um jogador do elenco. Mas o Grêmio está tentando, com a nova direção, com a nova assessoria de imprensa, colocar isso novamente como uma rotina, ou pelo menos algo mais habitual, que aconteça com mais frequência. O Kahneman foi questionado, obviamente, sobre uma informação que veio da Argentina de que o São Lourenço estaria interessado nele e que ele estaria também interessado em retornar à Argentina e de que haveria uma negociação em curso. Quando questionado sobre isso, o Kahneman não foi muito assertivo, Ele, por exemplo, não descartou essa possibilidade. Ele não disse que não tem chance de acontecer e ele, ao longo da entrevista coletiva, e foi questionado mais de uma vez sobre isso, ele foi adotando um tom de, olha, eu estou à disposição do Grêmio, enquanto estiver aqui eu quero contribuir, tenho muito carinho pelo clube e se eu permanecer com essa camisa, eu vou me dedicar 100%, A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Essa frase, inclusive, ele falou mais de uma vez. Então, em nenhum momento, ele descartou essa informação. E isso me ligou um alerta, Eu disse, olha, ele não está descartando, Tem alguma coisa aí mesmo. E tentei ir atrás de mais detalhes ainda do que eu já tinha apurado em alguns outros momentos e antes aqui também de voltar com o canal. E o que eu ouvi hoje pela manhã, logo após essa entrevista coletiva do Kahneman, foi o seguinte: o São Lourenço realmente procurou o Kahneman, houve uma conversa, mas o Kahneman, nessa conversa com o São Lourenço, em nenhum momento disse, então tá, vamos conversar de valores, vamos ver qual é, quero ir, quero sair aqui do Grêmio, nada disso. Até porque ele recém renovou o contrato com o Grêmio até 2027. E o Grêmio, ao renovar esse contrato, ainda na gestão Alberto Guerra, quis dar uma valorização, uma estabilidade para o Kahneman, que vinha todo ano ali basicamente renovando o contrato por mais uma temporada, e aí o Grêmio entendeu que o Kahneman, bem fisicamente, jogando como estava com o Mano, com o Renato anteriormente, com o Quinteiros, o Grêmio podia dar mais tempo de contrato. E nesta renovação, o Kahneman se sentiu confortável agora para entender que se ele jogar com o Luiz Castro, pelo estilo de jogo do técnico português, ele vai ser útil. Se ele não jogar, se o Luiz Castro entender que precisa ter um zagueiro de uma outra característica no time titular, ele também vai ajudar no dia a dia, como uma liderança positiva. Então o Kahneman se sente assim e ouviu dos dirigentes antigos e novos algo nessa linha também. Então o Kahneman está muito tranquilo para permanecer em Porto Alegre, pelo que eu ouvi, pelo que eu apurei, e essas informações vêm especialmente das pessoas que estão no entorno do Kahneman. E isso é um ponto importante à medida que essa conversa com o São Lourenço realmente aconteceu, o São Lourenço procurou o jogador, mas ela não teve um andamento. E o que todo mundo me diz é que o Kahneman está muito contente em Porto Alegre,
que o Kahneman está muito feliz, que obviamente o São Lourenço ia procurar o jogador e já o fez em outras vezes, né, pela história que ele tem lá, mas hoje é uma situação difícil de acontecer, eu diria, né? Teria que ser um negócio muito bom para o Grêmio, muito bom para o Kahneman, teria que ser uma negociação que ainda não chegou nesse estágio. Mas o Kahneman não desmentiu na entrevista porque realmente houve uma conversa, porque ele realmente foi procurado, mas ao que tudo indica ele vai permanecer, a não ser que algo muito diferente aconteça aí nos próximos dias, nos próximos meses, enfim, sobre essa condição. E o Arthur, hein, gente? O Arthur também falou sobre a renovação de contrato dele. Eu até separei aqui as aspas do que disse o Arthur e vou passar para vocês aqui, ó. A Juventus não se pronunciou, não abrimos conversas, não tem como eu saber a ideia deles. Até porque se eu falasse algo, estaria mentindo. Não tivemos essa primeira conversa. Aqui ele se refere ao contato com a Juventus, mas na entrevista o Arthur reafirmou aquilo que já tinha sido trabalhado, já tinha sido dito pelo Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, de que já houve uma conversa do Grêmio, da direção com o Arthur, manifestando o interesse do Grêmio em que o Arthur permaneça, né, de que o Arthur seja jogador do Grêmio depois desse fim, né, do tempo do período do contrato de empréstimo, que é em junho desse ano. O Arthur confirmou essa informação, disse que teve a reunião, disse que ficou feliz com o interesse do Grêmio na permanência dele, e aí uma das frases que ele falou foi a seguinte: fiquei muito feliz com a transparência que tiveram no meio disso tudo, obviamente pelo interesse também. Fiquei muito feliz realmente com essa iniciativa deles no caso, os dirigentes do Grêmio. E o Grêmio, ele ainda vai esperar o momento certo para fazer esse approach, né, para fazer essa conversa inicial com a Juventus. Em outro momento da entrevista coletiva, o Arthur ainda disse, olha, a gente vai aguardar o momento certo porque agora é pré-temporada, a gente está se preparando para começar um ano. Então, cada coisa no seu lugar, né? Ele não disse exatamente essa frase do cada coisa no seu lugar, mas é por aí. O Grêmio entende que precisa esperar um pouquinho para entrar de vez na negociação com a Juventus. E isso é um ponto importante porque na cláusula do contrato não há nenhum tipo de valor estipulado. Isso é uma informação importante, né? A Juventus ela não definiu lá, olha, se o Grêmio quiser comprar o Arthur, tem que pagar X milhões de euros. Isso não está definido. Então, se a Juventus quiser, ela pode pedir 20 milhões de euros, ou pode pedir 3 milhões de euros, ou pode não pedir nada, o que obviamente não vai acontecer, porque a Juventus está vendo que o jogador está se destacando por aqui e vai querer algum valor em relação a isso. Surgiu uma primeira informação na Itália, né, de que a Juventus estaria pedindo 10 milhões de euros. O Grêmio garante que isso não aconteceu ainda, que a Juventus não sinalizou nenhum pedido, nenhum valor ainda, que essa conversa não aconteceu. Que é mais ou menos o que o Arthur está dizendo também, né? Ou mais ou menos não, é exatamente o que o Arthur está dizendo também, que ainda não houve uma conversa com a Juventus. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar aí essa situação nos próximos meses, mas o estágio atual, o que eu posso passar de bastidores, das negociações, da conversa, é exatamente isso. O que disse o Arthur, o que diz o Grêmio, o que vem da Europa e o que é desmentido também, justamente do que vem da Europa, aqui em Porto Alegre, pelo Grêmio e pelo Arthur. Pessoal, o canal voltou, hein? E a qualquer momento eu volto por aqui com mais informações, então já deixa o like nesse vídeo para valorizar se chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos de novos vídeos que vão todos os dias estar pintando por aqui. Valeu!